rapaziada! Eu sou o Fabrício do blog Hambúrguer Perfeito e hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast Hambúrguer Perfeito com convidados especialíssimos. Na verdade, temos uma host que às vezes é... Co-host, acho co-host. chique. Eu acho chique. Acho co-host interessante, gostei desse nome. A co-host, Amandinha, que todos vocês já conhecem, mas pode falar aí, se apresenta. Já que... Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para mais um episódio com uma pequena polêmica. Hoje a gente trouxe... Bom, vocês sabem quem é, né? Porque tá no nome, tá na capa, aí você sabe quem é, mas é um cara que trouxe uma das marcas que a gente mais admira, que aí tá no universo do hambúrguer. É o cara que fundou essa marca no Brasil. Você pode dar um nome chique, que é CEO, sócio fundador, ou você pode falar que é o dono. O dono, eu gosto mais dessa parte do dono. Pode pôr no seu cartão de visita, hein? E eu já contei essa história, mas vamos rapidinho. Desde 2017 a gente conheceu essa marca e aspirávamos uma parceria. E, finalmente... Esse dia chegou. Chegou e a gente, tá super contente. Estamos aqui com Marcelo da Hella, João Marcelo da Hella. Grande, Tudo Fabrício. bom? Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Amandinha. Obrigado. Valeu, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente sabe que horas eles vão assistir isso. Exato. Supermestre, eu gosto de chamar assim as pessoas que eu realmente admiro, não é? Eu chamo todo mundo de mestre. Supermestre é mais, né? A gente tá com uma polêmica no ar aqui. Leve, e a gente suave. justamente convidou você porque você trabalha com a indústria, certo? E aí, muita gente fala assim, hambúrguer é comida de verdade? Não, muita gente afirma, as mães em especial, mas hambúrguer não é comida de verdade. O que você almoçou hoje, hambúrguer? Mas hambúrguer não é comida. Tem um negócio que às vezes o pessoal fala, vamos comer hambúrguer? Não, tô com vontade de comer comida. Hambúrguer é de pedra? Isopor? Né? Então, assim, é uma coisa que a gente quer falar assim, hambúrguer não é comida. É comida. Tudo ali é comida. Esse é o primeiro ponto. Certo. Esse a gente pode... Acabou. Tá Acabou a polêmica. Hambúrguer é comida. Agora vamos desenvolver esse assunto. Hambúrguer é refeição, né? Que as nossas mães vetam, né? Falam, caramba, você comeu hambúrguer em vez de almoçar? Não é bem assim, né? Você tem lá o carboidrato, você tem a proteína, você tem os vegetais, para quem come, né? O x-salada glorioso. Tem gente que pula, coloca só o bacon, né? O cheddar, mas de qualquer maneira... Mas aí, de repente, você faz uma dieta mais low carb, tem gente que prefere, né? Adiciona bacon por isso. É isso aí. Mais proteína, pode né? ser também. Mais um gostinho, né? Boa. Agora, a Hella faz exatamente o que no Brasil? E onde a Hella entra no universo do hambúrguer pra gente falar, é industrializado, não é? Ajuda, não ajuda? Volte duas casas. Opa. Vamos começar. Antes da Hella chegar no Brasil... O que aconteceu? O que aconteceu? Como é que foi que vocês chegaram aqui? Bom, a gente representava a Hella aqui no Brasil, né? A empresa começou em 2006 e era de representação comercial. E o primeiro produto que a gente trouxe foi cebola frita, né? Hoje está super popularizado e comum. Era a cebola do pessoal lá do Dogs, né? Hot Dogs. E era uma empresa... ela prontinha. A gente trazia ela prontinha. Era um produto holandês que vinha da Europa e a gente entregava o Dogs, montava lá o hot dog deles. E uma pergunta, era cebola? Tinha cebola. Além de cebola frita. Ou tinha uns conservantes? Devia ter algum conservante? Não, nem precisava, mas como eles partiam da cebola fresca, acabava que no fim você tinha uns 7% de sólido de cebola, né? Aí você tinha farinha de trigo e você tinha o óleo de palma usado para fritar e sal. Então, acabava ficando com muito óleo por causa da fritura, que é normal, né? Uhum. E o empanamento ali da farinha de trigo era mais do que cebola. O produto é super gostoso, né? Sim. Mas até nessa polêmica, é alimento, não é alimento, é saudável, não é saudável? Em 2010, a gente resolveu fazer uma assada, né? Justamente por quê? Porque a gente queria ter mais sólido de cebola. A gente usou farinha de mandioca, para ser tupiniquim, né? Estamos no Brasil. E a gente usou, então, extrato de levedura para usar menos sal e óleo de girassol. Aí a gente conseguiu reduzir para menos da metade o óleo. Olha aí. Caraca. E aumentou 3 vezes a quantidade de cebola. Então,
E continuou sendo a indústria que trouxe a solução. E continuou sendo a indústria, né? Esse termo maquiavélico, Eu gosto de Indústria falar já diabólico. parece uma indústria, porque é a indústria. Não, é aí a fala, indústria. o produto E é não industrializado. Parece que é um palavrão, né? Às vezes você fala, a pessoa se sente ofendida. Ah, mas é industrializado? O arroz Então, e o feijão que você come todo dia? Essa só... coisa tá tão forte hoje em dia que o número de candidatos às vagas de engenharia de alimentos, na Unicamp, por exemplo, Aham. caiu para 1/3. Porque Caraca! os jovens não aspiram a ser engenheiros de alimentos. Olha, que O loucura. interessante é que engenho é a palavra substituta para pensamento. Engenhoso, né? Uhum. Alguma coisa que você pensou, que chegou numa É um negócio solução. legal, interessante. Exato. Então não é que você ser engenheiro de alimentos significa que você vai ser o Darth Vader e detonar tudo, né? E vamos combinar, o Darth Vader é o personagem mais querido da série, tá? Então... E ele tem lá seus dilemas E ficou pessoais, bonzinho né? no final. Ficou, Olha o spoiler. né? O pessoal já sabe, pelo amor de Deus. É, o spoiler um pouco atrasado, esse daí tem umas décadas, né? Pra gente quem dar um não spoiler. assistiu. Pra quem não assistiu, por favor, para Desculpa agora o aí. podcast, vai ver e volta daqui a pouco. Daqui a pouco não, né? Pô, vai lá, Alguns dias. assistir os 3, aí você volta e pronto. Aí você vai saber. Só uma coisa, antes de a gente seguir, eu queria dar um pouquinho de voz aos nossos queridos patrocinadores, Bora. que mantém aqui o rolê acontecendo. Vamos começar com nossos amigos da Seara Food Solutions, que tá aqui, ó, Food Solutions. São soluções, né, para restaurantes. Então, cara, a Seara tem de tudo aí que vocês podem imaginar. O pessoal conhece bacon, os chicken supremes, né, os franguinhos que a galera pira, sucesso mundial, universal. Tem muita coisa, muita coisa. O que eu tô mais Todos curtindo empanados. ultimamente é o choripan. Ah, o hambúrguer de choripan, que é o... Putz, é um maravilhoso. É um disco de uma linguiça, assim, mas pra fazer um sanduíche de choripan tá sensacional. Sabe uma coisa que eu fiz esses dias que ficou incrível? O quê? O choripan da Seara com molho perfeito. Nossa! O molho perfeito eu botei no bobó de camarão esses Pega dias, lá né? rapidinho Então, pra gente falar dele aqui um pouquinho. Aqui, ó. O molho perfeito, pra quem não sabe, é um molho que foi desenvolvido com o nosso digníssimo paladar, meu e da Mandinha, mas elaborado genialmente pela Hella. Olha só que sensacional. Tá aqui, ó. E aí vocês podem ter na sua hamburgueria, na sua casa, o molho perfeito. E também nossos queridos amigos do McCoy's. Você já comeu, né, os picles da McCoy's? Bom demais. Inclusive, deixa eu pegar um switch aí, vai. A McCoy's, eles mesmos falam que é o picles pra quem não gosta de picles. Porque, assim, sempre tem aquele cara que, eu não gosto, vou tirar o picles. Não. Não, eu adoro essa pessoa, porque sobra picles pro resto da mesa, Isso. né? Picles é Então aquela Fica pessoa assim, que ó. fala assim, eu não gosto de picles. Aí você fala, beleza, dá pra mim, né? Aí, ó. E é crocantezinho, Lanchinho? assim, né? Não, isso aqui é maravilhoso. Limpa na Então, roupa, limpa na roupa. Né? Pode. e a Hella... Não tem toalha na mesa, né? vai limpa na aqui, roupa, assim, limpa dá na um- roupa. A Hella, que é um dos nossos queridos patrocinadores, que mantém todo o rolê possível também. Então, aí, Hella... Vamos lá, você começou contando de 2006 com a representação comercial. Só que eu sei que foi uma mulher poderosíssima, tia Marta, que desenvolveu a receita que popularizou a Hella décadas atrás. Foi, em 1905 ela foi fundada pelo Hermann Lauer, Décadas, não que era tem de um 100 aprendiz anos. de farmacêutico, né? E naquela época, no centro de Hamburgo, era lá onde os açougueiros iam comprar carne nos abatedores, aí passavam lá na farmácia e falavam, ô Hermann, o que você tem aí, né? Pimenta do reino, calabresa, orégano. E ele negociou com o farmacêutico, falou, pô, queria transformar isso aqui num negócio de especiarias. Do outro lado da rua, ele abriu a loja, tá lá até hoje. Né? Caraca. Então a gente tá lá o precisa predinho da visitar isso aí, farmácia, a pelo amor loja tem da que ir lá. Hella continua lá. Nos anos 60, pós-guerra, veio uma base naval americana, e com os marinheiros veio o hábito do ketchup. E a nora do Hermann, a Martha Lauer, falou, pô, isso aqui é legal, mas acho que dá pra dar uma melhorada. Vamos dar uma alemãozada Né? nesse Vamos dar uma negócio. demonzada. E, cara, o negócio que, assim, eu achava muito louco. Por que curry, né? Eu falei, alemão? O que tem a ver? Tudo bem, gosto de curry salsichão e tudo. É Mas indiano, salvo engano? curry é indiano, né? Minha pegada é meio asiática. E aí, até perguntei lá pra eles, por que curry, né? Por que a Marta quis curry? Porque as especiarias vinham do Oriente Médio, entravam pela Itália, aí, primeiro lugar, mais fácil de distribuir era por onde? Por Rio. Então, subia para a Áustria e aí pegava
né? O rio Reno Já caía na subia, Alemanha. ia cair na Alemanha, e Hamburgo, que era um porto, era um local ali, dali distribuía. Ia ou para o norte da França, ou ia para Lubeck, dali ia para São Petersburgo e tudo. Aham. Então passava essa rota das especiarias que a gente tanto ouve da Itália, passava por lá, né? E ela resolveu colocar o curry no ketchup. Falou, cara, isso daqui acho que vai ficar bom. E na época, o pessoal comia o currywurst, né? O salsichão com curry, com purê de maçã. Quando veio o ketchup com curry, deu um upgrade, vai. Não, sem dúvida. Né? E é uma Ficou- combinação que vai muito bem até hoje, né? Vai, o A currywurst maçã, a salsicha e tal, e o e o curry, o ketchup de curry. ketchup com curry. com curry. Então, para não ser pleonástico, né, o currywurst, né, de rua na Alemanha, que é a comida de rua mais popular, é salsichão com curry, fatiado, ketchup com curry da Hella, curry polvilhado, aí você escolhe. Você quer o curry médio, né, o suave ou o extra picante. Alguns lugares tem 7 Caraca. níveis de Graus picância, de né? spice. Que aí você escolhe lá o pozinho. Aham. E depois batata frita ou pão junto, e eles te dão um Nossa. super garfo de madeira. Aí se vira para comer. Sem dar seus pulos. É isso aí. Então foi ela, Marta Laue, né? Então, ela E- popularizou esse ketchup que transformou a Hella, assim, popularizou mesmo. Popularizou mesmo. Hoje A tem Hella na 78%, Alemanha é uma né? marca equivalente ao que aqui no Brasil para os brasileiros, tipo, no quesito carinho. Ah, o alemão que está viajando, né? Que chega aqui no Brasil, que encontra a nossa loja, que foi, depois a gente conta, né? Foi como a gente se conheceu. A gente já viu o alemão grandão, óbvio, loiro, óbvio, né? Chorando, falando, meu Deus, ketchup com curry. Então acho que pro brasileiro é como se a gente encontrasse Guaraná lá fora, Aham. sonho de valsa, Leite legal. moça. leite moça. Aí a gente fica, né? Pô, hoje vai ter brigadeiro. Né? Pão de queijo, Que né? legal. Pão de queijo. É muito louco isso. Porque esse ketchup tem 65% de presença nos lares alemães, né? E 78% de market share. Então, caras são 65, super você falou populares. 65? 65% de presença. Caraca! É quase tipo- item essencial, né? É tipo um Guaraná mesmo, né? É. No Brasil, sei lá. É. 2 em cada 3 casas tem Tem um ketchup um produto com Hella. curry lá da Marta Uau. Laue e da Hella, né? E aí a gente tá falando dessa marca aqui no universo do hambúrguer no Brasil. Olha que maravilhoso. 2010, aí vocês decidiram fazer a cebola no forno. Uhum. E como é que foi depois aí na sequência? Bom, na sequência, a Hella quis ter presença no Brasil por um projeto grande de atender a Subway, e com isso, para ter produção, eles resolveram estabelecer uma Hella, e a gente ofereceu a nossa empresa, ou ajuda para montar, e eles, graças a Deus, resolveram aceitar. comprar a General Ingredients, e a gente virou parte do grupo da Hella lá em 2013, oficialmente. Legal. E começamos a produzir, então, no Brasil. Primeiro clientão no Brasil foi a Subway. Foi, primeiro clientão que Pô, mas já trouxe, assim, começou a nas marca para cabeças. cá, né? Pá, em volume? Em volume, foi um projeto até hoje importante pra gente, muito importante. A Cliente- Subway é um negócio curioso pra mim. Eu fui uma época muito viciado no Subway. Vocês já faziam aquele molho chipotle deles? Não, os molhos da Subway no Brasil a gente nunca chegou a fornecer. Faziam o quê? A gente cebola. fazia condimento para carne. Olha, caraca. que doideira. Condimentos para as carnes, e aí esse era o grande negócio que trouxe a marca. Que eu lembro que, assim, se colocar, sei lá, de 2010 a 2015, eu comi muito Subway. Era um negócio que eu comia muito, assim. Que era uma principalmente com molho chipotle. solução para almoço, a gente comia muito, né? Pelo menos eu ia almoçar em shopping, dependendo da empresa que eu trabalhava, mas eu almocei em shopping muitas vezes. Chegava na praça de alimentação, era rápido, fácil, sabia que era mais ou menos igual sempre, então eu comi bastante também por isso. E eu considerava um negócio bem tranquilo, porque, pô, tinha alface. Tomate, então tomate. era uma- Cebola. O pão é pão, aí não tem como fugir, é pão, é carboidrato. Era comida de verdade ou não era? Então, pra Então. mim era super comida de verdade. É ou não é? Assim, pensando se hambúrguer é alimento, hambúrguer é alimento. Então, um outro tipo de montagem aqui, de novo, o que é o pão no fim das contas, cara? Ele é o guardanapo. Ele isso junta a aí. coisa toda pra você poder pegar com a mão. Por isso, por favor, não me venham com talheres pra comer hambúrguer. O negócio é se lambuzar quando necessário. Por maior que seja, dá um jeito. Dá aquela amassadinha, abre a boca e vai com... Não, Né? Desloca aqui É, o jugular. e também não me venham com pães muito grandes, né? Também. Tá ali pra compor, precisa estar equilibrado, mas não vem com aqueles pães enormes e pouquinho recheio, por favor. Aí, vamos seguir, vamos continuar nessa timeline. Quando foi, e aí eu não sei se já tá na hora de a gente falar, mas quando foi que a Hella, de fato, começou a olhar
para o hambúrguer? Ele falou, cara, hambúrguer é uma coisa que a gente quer estar presente, quer agregar com essa indústria do hambúrguer. Mesmo? Mesmo. De verdade? É. A gente conheceu um casal, assim, que esteve na loja, e aí outra grande mulher, né? A Maria Fernanda, que fez a loja lá em 2017, a loja trouxe primeiro um componente do casal, né? Foi lá e tudo, e fez um post, e aí o nosso Instagram bombou de uma hora para outra. Tinha, sei lá, 3 pessoas, saiu da família, né? Que foi o tal do Fabrício, né? Já ouvi falar. E através do Fabrício a gente conheceu a Amanda, né? E aí foi aquilo, lá de 2017, a gente começou a arranhar um pouco, conhecer um pouco do mercado, mas entrar de fato a gente entrou ano passado. 2022. Ano passado, quando a gente assinou... Até 2021, vocês atendiam o mercado de hambúrguer, mas por demanda. Uma hamburgueria provou, gostou, procurou. Tipo, eu sei que o Paulinho Yoller sempre curtiu o produto de vocês, usava lá no Meats, mas era mais uma demanda. Chegou, a gente atende. Aí, no fim de 2021, vocês decidiram isso. A partir de 2022, é uma decisão estratégica mesmo. A gente vai se apresentar para esse mercado como uma solução para hambúrguer. Foi isso. A gente estava lá em 2013, né, atendendo a Subway, fazendo produtos aqui. A gente começou a fazer molho em 2018. Então, em 2018, a gente começa a fazer molho para salada. Foi a primeira linha. Nacional, porque tudo era importado. Então a gente tinha o quê? A loja era só produto da Alemanha. Né? Então a gente trouxe ketchup com curry e tudo, mas não é uma linha assim que tem a ver necessariamente com o que a hamburgueria procura. Porque que hamburgueria que liga para você e fala, eu quero ketchup com curry? Né? Então nosso só foco era, vou divulgar o produto, só o Paulo Yoller, né? Vou divulgar o produto da Alemanha. Aí, em 2018, a gente começa a fazer molho para o mercado de salada. E a gente começa a ver o seguinte, a gente sempre fez molho sob encomenda, né? Então a gente fazia o tailor-made. Aí no ano passado, quando a gente começa a trabalhar mais próximo de vocês, o que a gente vê? Cara, tem uma linha de produtos que a gente pode lançar, fazendo molhos de boa qualidade, né? Excepcionais, e molhos diferentes. Molhos perfeitos, de repente, né? Por que não? E quem é que usa molho e que o molho dá um toque especial que diferencia o produto? Cara, mercado de hamburgueria, né? Você vai para pizza, é molho de tomate. Não foge muito do molho de tomate, né? Às vezes é uma pizza branca, mas, cara, é molho de tomate. Agora, na hamburgueria, a galera gosta de criar e fazer realmente... E a gente tá falando de hambúrguer, hot dog, sanduíches em geral. Sanduíches em geral, que reza a lenda que era um viciado em carteado, né? Que não queria sair da mesa para nada. E aí ele falou, pega o pão e, né, põe o meu jantar no pão. Isso. E aí ele gênio. Continuava comendo e jogando. E jogando, né? O cara é um gênio. Quando todo mundo saía da mesa, ele olhava as cartas da galera, o sanduíche dele. Enquanto vou levantar para comer, senta outro parceiro, vamos jogar aqui, o cara continuava. É isso aí. E na Alemanha, a Hella, ou no mundo, porque a Hella está presente em vários lugares do mundo. 7 fábricas pelo mundo? São 8 fábricas no mundo, né? Tem, dentro da Europa ali tem 3, né? Que é na própria Alemanha, claro, em Ahrensburg. Hoje em dia saíram, né? Eles não estão mais em Hamburgo. Heinsburg. Tá na veia o negócio do hambúrguer. Não é? Tá no Burg, né? Bom, começou tudo em Hamburgo, né? Então... E aí eles foram para Ahrensburg, né? Que é ali pertinho, porque... indústria de molho, né? A produção de molho é muito volumosa e a vizinhança os convidou a ir para outro lugar, né? Então, tem na Holanda, tem na Áustria, e aí depois fora da Europa, e tem no Canadá e no Chile, na Austrália, em Singapura e na China. E é claro aqui no Brasil, que é a mais jovenzinha. É a caçula. Em Jarinu, né? Sensacional. Inclusive, quem aqui do canal acompanha, a gente já foi na fábrica, já mostrou e é quem passa pela estrada... muito legal. Pão gigantesco. Quem passa pela Dom Pedro consegue ver lá, ela bombando. O letreiro, né? Será que alguém vai colocar aí um comentário de que é de Jarinu e que já passou na frente? Com certeza. Se você for de Jarinu, por favor, comente. E aí, qual que é a participação da Hella no mundo? No hambúrguer, a Hella olha pro hambúrguer no mundo inteiro ou foi um negócio meio que no Brasil? Na Alemanha, eles têm 2 molhos para hambúrguer, né? Eles têm aquela base maionese com relish e eles têm um outro que tem o burger sauce que tem um pouquinho de mango chutney, né?
Então, já viram esse mercado. E outra, né? O ketchup com curry, por exemplo, na Holanda é super popular com batata frita. E eles têm o frites sauce, por exemplo, que é um molho pensado para batata que acompanha os currywursts, mas a gente come batata frita também, com hambúrguer e com várias outras coisas. O frites sauce é uma maionese holandesa, né? Então é mais um saborosa, assim, com mais sabor de ovo, um pouco adocicada, mas casa super bem com hambúrguer, né? E batata frita tem gente que consome com hambúrguer, né? De vez em quando. Vez ou outra. Às vezes combina, né? Um alimentozinho que chega junto também. Mas então, no mundo inteiro, por exemplo, na Austrália, que tem fábrica, a Hela olha para o hambúrguer também? Ou é um negócio meio que... Aí, nesses outros países, como eles não fazem molho, eles acabam... o Chile faz molho, então ele também olha. Então tem grandes redes lá que são clientes, né? Na Austrália, por exemplo, o foco deles é a indústria de carne. Então eles atendem, sim, via personalização do hambúrguer ou do corte de carne. Quando você fala indústria de carne, é temperos, hubs ou carnes cortes? Então, você vai ter lá uma fábrica que fornece o hambúrguer tradicional do McDonald's com assinatura de 1955. Em cima dele vai um condimento líquido, né, para dar um sabor. Ou você pega um patty de frango que precisa ter uma característica de sabor e textura e também vão os ingredientes lá. Então a gente atende a indústria que transforma a carne. Alemanha, Chile e Brasil, os outros lugares produzem mais secos. A Holanda faz algum molho de salada, o Brasil e o Chile a gente faz molho e a Alemanha, claro, né, tradicionalíssima fazendo molho. Os outros são mais mesclas de pó, né, mais produtos secos. Sensacional. Agora, teve uma polêmica... Adoro. Que foi o seguinte. Quando a Hela decidiu de fato olhar para o mercado do hambúrguer, que foi quando a gente conseguiu finalmente um desejo nosso de ser parceiro da Hela, era um desejo muito nosso do Hambúrguer Perfeito, por admirar os produtos, admirar a marca, e depois que a gente conheceu vocês, admirar vocês, a gente... Cara, beleza, legal. Hela, tamo junto, ficamos felizão, vamos que vamos. Aí, a gente provou todos os molhos que vocês produzem no Brasil, tirando os alemães. Que a gente já conhecia. Que a gente já conhecia e tal. E aí veio aquela linha nova, que é a que vocês trabalham, que é o ketchup e a mostarda PY, né? O PY. Desenvolvidas pelo Paulinho Oller. A gente tem o cajun, o ranch, os 2 molhos perfeitos. Tá faltando algum? Não, você falou todos. Isso. Aí tem os que são vendidos em bag, né? Que a gente ainda vai colocar em garrafinha. Aí você tem o barbecue que vocês fazem. O barbecue, maionese verde, a frites sauce. Aí tem um búfalo. A gente vai vou dar um spoiler. Aguardem um vídeo com frites sauce, porque eu descobri que ela não serve só para batatas. Mas assim, eu fiz até sobremesa. Caramba, hein? Mas o que eu achei mais legal é que, assim, quando a gente provou os molhos todos que vocês desenvolveram e tal, não sei o quê, o ranch, ele é amor à primeira vista de todo mundo. Os outros são muito bons, inclusive os nossos, a gente tem os nossos que a gente fez junto, mas a galera gosta e tal, só que o ranch, ele, salvo engano, foi meio que uma estrela, não foi? Eu acho que foi um acerto muito, muito... eu acho que o ketchup e mostarda vocês conseguiram, trazendo o Paulinho, assim, dá uma personalidade, mas a base acaba sendo um produto que as pessoas já têm referência. Né? O ketchup e mostarda eu já sei mais ou menos como que é. O molho perfeito, eu acho que as 2 versões, elas são mais intrigantes, que a pessoa prova e fala... Ué, mas não é ketchup. A pessoa não pela entende cor, direito até ela pegar. Ela vai provando e vai tentando descobrir o que é. E que era a nossa ideia mesmo, assim. Que era isso, ele um molho que é emulsificado, mas ele não é uma maionese. Ele tem essa coloração laranja, quase indo para a cor do ketchup, mas não é o ketchup. Também não é um molho caipira. Então, ele é mais intrigante. O ranch já é um negócio que as pessoas têm alguma familiaridade, que você já encontra molho ranch em alguns restaurantes, mas não tanto dentro do universo do hambúrguer. Só que ele tem uma potência de sabor absurda. E ele é muito equilibrado. Então, eu acho que, de cara, ele é amor à primeira vista por isso. A pessoa prova e fala, caraca, é isso. Eu entendi o que está acontecendo. Isso. Eu já conheço, tenho uma referência, mas isso é muito É muito bom e perfeito. Realmente um negócio incrível. E aí, quando a gente falou desse molho ranch, e a gente fez umas receitas e tal, teve 2 pessoas, acho que falaram, molho ranch... Eu tenho uma receita incrível. Lá vem você falar da indústria. Este palavrão chamado industrializado. Meu Deus. Estão querendo acabar com as hamburguerias artesanais.
Aí eu falei, cara, o negócio é bom. É muito bom. E aí eu senti quase que assim, como se a pessoa é aquele cozinheiro, que o cara deve ser um bom cozinheiro de fato. E aí ele tem a receita do molho ranch dele, que ele guarda 7 chaves lá e tal, e ele faz um molho ranch lá, não sei o quê. E de repente vem a indústria com uma solução incrível, talvez mais barata, muito provavelmente mais barata, que te muito entrega menos pronto. trabalhosa, porque tem uma questão também, aí vou só para falar do preço. Muita gente olha produto industrializado e fala, é caro. Só que a pessoa faz a conta de quanto ela gasta de insumo para produzir aquele mesmo volume de molho, mas ela não vê hora homem, limpeza, energia, gás, tudo que envolve a água. Que esses custos estão todos... O que jogou fora, porque maionese que você faz num dia tem que jogar fora no outro. Exato. Aí sobrou... Alguém vai lá, galera, né? E aí, eu falei, pô, a gente trouxe uma solução com tanta vontade, porque é um negócio tão legal para todo o mercado, e teve gente que falou, pô, não sei o quê. Claro que foi poucas pessoas, mas me chamou a atenção. Eu quero saber o que você tem a dizer sobre isso, na lata. Na lata. Será que o molho faz o hambúrguer deixar de ser um alimento, né? Exato, é isso. É óleo mineral? O que é esse molho? Esse cara deve usar o cheddar processado. Cara, é assim, essa história do artesanato, né? Você já viu um sapateiro com um boi na loja, esperando ele fazer couro, né? Ele faz o cromo, ele é um corticeiro? Não é, cara, ele é um sapateiro. O que ele faz? Pô, ele faz sapatos geniais, mas ele precisa comprar algumas coisas para fazer. Ele não vai vulcanizar ele, borracha ou coisa parecida, né? Então, a mesma coisa, a indústria pode fazer coisas que o hamburguero, o artesão, vai acabar agregando valor, né? E criando ali a fórmula dele, uma coisa única. Ele que junta as peças, é ele que monta o sanduíche, né? Então, a gente fornece elementos. Ser industrial significa que ele foi feito pós-revolução industrial na Inglaterra, em um esquema de produção padronizado. Em massa ou não, depende da escala da fábrica. Né? Não existe uma definição de que só é industrializado se for a partir de tal volume. Não. Se ele é feito dentro de um ambiente que respeita as normas de segurança alimentar da indústria, no ambiente esterilizado, com os equipamentos corretos, temperatura controlada, atmosfera modificada se for o caso, tudo isso, ele respeita. Você pode fazer lá 5 quilos de ketchup, ele é um produto industrializado. Sim. Ou 5 toneladas. Que inclusive passou por muito mais controle rígido do que o molho feito na cozinha ali, que vai saber o que pode ter acontecido. E assim, gente, a gente não está dizendo... cara, vamos botar aqui. Aliás, muito a favor, se você quiser elaborar o seu molho e com que você bem entender e fazer, e super legal. A questão é, cara, tem jogo pra todo mundo. Você pode partir do frito and sauce, mal de um pra fazer o outro. Essa é a questão. O próprio frito and sauce que eu falei, que eu testei, que funciona até pra sobremesa, você pode usar ele como base e adicionar outros elementos. A Hello já tem a maionese verde, não quero usar a maionese verde deles, mas a base de frito and sauce é uma alternativa para eu manter sem refrigeração no meu estoque seco, as bags de 1 quilo, que todo dia eu vou abrir e vou adicionar lá meu manjericão, minha salsinha, vou fazer a maionese da casa, tendo mais segurança, menos estoque refrigerado, enfim. E esse exemplo a gente tem em várias áreas da indústria. Vamos lá. Batata frita. A McCain, a gente sabe que eles fazem a batata incrível. E é batata, não é nada além de batata. É batata e óleo, né? Assim, ele pré-frita para acelerar. Para facilitar o preparo final. Mas ele meio que antecipou o que ia ser feito no restaurante, né? E aí você tem gente que faz... Tem uma linha, por exemplo, tem a linha de frango no Chicken Supreme, que ele é o nuggets que a gente conhece, mas que chama Chicken Supreme. Processado, né? Assim, ele é fracionado, temperado, antes de ser empanado. E eles têm, inclusive, filés inteiros. Tem cortes, né, de frango inteiro. Que eles só fazem o empanamento para facilitar a operação. Aí o cara reclama do molho ranch, porque ele tem uma receita, mas ele usa o... Ele faz o molho ranch para chuchar o Chicken Supreme. Aí ele foi lá e fala... a batata pré-frita. Eu tenho minha receita do molho ranch. Beleza. Da onde você tá começando? Ovo cru?
né? Então, beleza, você tá Você não usando ovo pode no cru, toma Brasil. cuidado, Aham. né? Você fazer isso em casa é uma coisa, vai alimentar os outros, peraí, cuidado, né? Então, Só qual dele que é o seu ponto fazer- de partida? Por exemplo, se ele está usando ovo pasteurizado, esse produto dele, de alguma forma, já é industrializado. Alguém teve que fazer um tratamento térmico no ovo, e é só isso, tá, gente? Leite UHT, ovo pasteurizado, Louis Pasteur, lá no passado remoto, descobriu que dava para matar a bactéria só mudando a temperatura bruscamente. E é isso. Só que é industrializado. Mas, pô, ficou mais seguro. Né? A gente não Aham. precisa morrer de salmonelose, né? Não precisa E é ter por problema com a isso Escherichia que a coli. indústria não é vilã. É. Ser industrializado não significa que está detonando o alimento. Não, quer um exemplo? Palmito. O palmito clandestino feito no meio do mato É mais segue perigoso. mais ou menos o mesmo processo do industrializado. Só que o industrializado faz isso sob controle. Limpa o palmito. Primeiro, não pode comprar qualquer palmito, né? Uhum. Tem que ser o palmito que tem origem e tudo. Aí você limpa, você coloca a salmoura, você fecha direitinho e você vai cozinhar numa temperatura de 121 graus Celsius por pelo menos 5 minutos. Por quê? Porque a gente descobriu que com esse tempo e essa temperatura você mata o famigerado lá, o Clostridium botulinus, que ele nada mais é do que um produtor de uma toxina que anestesia os músculos, Meu Deus. especialmente Horrível. eficaz no diafragma. Meu Deus. Então, pô, Ó, você nem vai sabia lá- dessas coisas. Então, e a gente tem esse cuidado na carne também do nitrito e o nitrato. Por quê? Por causa do Clostridium botulinum. Então, a gente está combatendo uma coisa. Uhum. Se não fosse necessário, não faria. Existe na Food and Agriculture Organization, né, então, a Organização de Agricultura e Alimentação, lá na ONU, tem um órgão chamado JECFA que só regula os aditivos para alimentos. O que pode, o que não pode, o quanto pode, qual que é o perfil, qual que é a especificação, tudo isso está lá controlado. E sempre o limite de uso é muito abaixo da segurança. É muito abaixo do que faz mal. Por quê? Para preservar Claro. o Que consumidor. A Aham. contramão, assim, né? A gente faz o oposto, mas com esse mesmo objetivo na The Burger Store, por exemplo. Quando a gente produz lá o nosso American Cheese, a gente manda ele para análise laboratorial, conserva ele numa temperatura específica, armazenado no vácuo, com tudo igual. Eu faço um lote, produzo várias amostras e vou enviando para análise a cada X dias. Aí ele me garante assim, Amanda, pode deixar 120 dias, tá tudo ok. Aí a gente bota a venda com validade de 60. É isso, a legislação... A gente faz né? o contrário, assim. A gente Margem de segurança. Eu faço É. uma margem Margem muito de grande segurança. de segurança, considerando que a pessoa ainda pode transportar, sei lá, pegou e foi viajar, ficou 2 horas no carro, aí mesmo com o ar-condicionado a temperatura subiu e tal. Então, a gente trabalha com essa margem. É o que a indústria faz para garantir segurança de tudo que é aditivo que ela libera para colocar nos alimentos. É isso. E assim, você vai fazendo em pequena escala, né? Você mesmo vai fazer. Se você for ler a legislação ao qual a indústria de alimentos está submetida, e os restaurantes também, você vai notar que, poxa, você tem que ter uma série de cuidados. Não é simplesmente eu vou lá, vou fazer, vou escolher os ingredientes. Você tem que prevenir que tem algum problema, Uhum. né? Você tem que monitorar para garantir que você continua com um processo controlado, né? E você tem que, ao mesmo tempo, garantir que aquele produto vai, na hora de ser usado, ser seguro. Então, você considera o shelf life da metade, porque vai que o cara abre a embalagem, ele guarda mais tempo, ou ele fez o sanduíche, né? Então, tudo isso a indústria cuida, como voltando lá para o tal do palmito. A gente controla a temperatura, então como é que você controla a temperatura? Cara, eu tenho que ter um termômetro calibrado. Ele é super crítico, né? Se eu não Uhum. alcançar aquela temperatura, aquele tempo, eu não garanto. Então, termômetro calibrado, cronômetro calibrado, diabo a quatro, por quê? Você tem que garantir que toda vez você fez o processo seguro. Uhum. Então, no fundo, são vários controles que a gente tem, que as nossas avós, quando faziam compota, falavam, ih, nego, esse daqui não ferveu o tempo todo que tinha que ferver. Come logo, porque ela já sabia, o treco ia espumar. Né? Caraca. Porque no know-how dela, de tanto fazer, de tanto ver, ela foi acertando quanto tempo, se fervia, não fervia e tudo mais. Né? Aham. A indústria só pega toda essa informação e transforma num processo seguro. E tem alguém que vai lá e olha, regulamenta, né? Tipo, fala, você tá fazendo direitinho? Porque vai não fazer alguma coisa certinho. O que acontece na rela se chegar Uma fiscalização. bater do nada e tiver qualquer coisa fora? A gente tá falando, né, hambúrguer é alimento. Ah, putz, mas esse molho, cara, me mostra o seu rótulo que eu te mostro o meu. Entendeu? Produto de consumo fora,
né, do local de venda, tem que ter rótulo. Aí a gente vai lá e se propõe, a gente tem que pôr que é alto sódio, alto aquilo, sei lá o quê, o cara faz em casa e ele não tem que rotular nada. Como é que compara? Né? Então não é justo. O produto que é feito para consumo fora do local de preparo, tá lá, tem toda a informação. Tem que estar, a pessoa E, tá botando olha, pra dentro do corpo. Fiscalização é implacável. Tem que estar todos os ingredientes, tem que estar valor nutricional, tudo direitinho. Uma questão, aí você conhece todas as regras do mundo. No Brasil, de fato, fala-se que é um pouco rígida essa pegada a Anvisa é mais rígida de que Anvisa, outras fiscalizações, é real? De fato, é mais rígido no Brasil esse controle do que no resto do mundo? Só para dar um exemplo. Boas práticas de fabricação, que é o quê? O controle mínimo de higiene que o funcionário, né, o manipulador tem que ter para mexer em alimentos. Isso é razoavelmente universal. No mundo inteiro. Então, BPF, boas práticas de fabricação. Cabelo protegido. Lava a mão, prende cabelo. Não usar acessórios. Exatamente, tira acessório, tira esmalte quando de eu unha, fui essas visitar coisas. lá, era, barba, pé, pra mão, NASA. tudo, tal, não sei o que. E, cara, não tem essa, não. É fantasia completa. Agora piorou, viu? É mesmo? Agora a gente usa uma balaclava. Meu Nós Deus! dois barbudos tem que usar máscara e uma balaclava. Eu vou querer um kart, vou visitar de kart. Então, tem uma paleteira, serve? Vai de paleteira. Genial. Então, agora, o HCCP, ou APPCC, que é a análise de perigos e controles, né? Que é o quê? Eu comprei um orégano. Dentro desse orégano pode vir um pedaço de alguma coisa rígida, né? Tipo metal, vidro, madeira, maior do que 2 milímetros. Como que eu garanto que isso não vai chegar para o consumidor final? Eu sou o último Não pode chegar, esse tipo de coisa que não dá, né? Não pode, por quê? Mais do que 2 milímetros não faz a curva no intestino. Aí machuca o intestino. E aí pode sangrar e tudo mais. Rapaz, sabe tudo. Então a gente é obrigado a controlar, né? E aí, nós somos o último a mexer naquele orégano, então a gente tem que garantir. 2 milímetros, mais que 2 milímetros. E aí, o orégano é folha. Então a gente tem que ter detector de metais, a gente tem que ter política de vidro. Então, na nossa fábrica, não pode vidro. O que tem de vidro está com filme, né? Embalagem de vidro não pode, utensílio de vidro não pode. Tipo, suas janelas tem que ter Tem que ter filme, né? Porque se trincar, fica preso. Ele não estilhaça. E você vê que está trincado, mas não estilhaçou. Madeira não entra. No Brasil, madeira não entra em área de produção. Tem país que tolera. Nem faca, cabo de madeira. Tem alguns países que Madeira pode não. usar tábua de madeira. Detector de metais pega madeira? De farpa? Você quebra um Pode ser pedaço maior da que madeira, 2 não é rígido? Caraca. Imagina você engolir um pedaço de madeira apontado, afiado, né? Nossa senhora. E o detector de metais não pega. Então, vidro e metal são super críticos pra gente. Por quê? Isso que a gente Porque o detector usa não aquelas pega. tábuas brancas, verdes, vermelhas, enfim, de polietileno, Isso. né? O cabo das facas também, das espátulas, nada pode de madeira. Em casa a gente pode usar, Mas na indústria não. Ou é inox, ou é plástico. Tem plástico, por exemplo, que a gente usa na fábrica, que ele tem metal no plástico, porque se desgarrar um pedacinho, a gente pega no detector de metais. Olha só. Porque a alternativa é o quê? Raio-X. Quer pegar vidro e madeira, você tem que ter um raio-X. É um equipamento caríssimo. E você tem que ter lá. E aí vão falar o quê? Que a gente é maquiavélico, maluco, porque, nossa, tem radiação na fábrica, Mas olha só. Alguma coisa vão querer inventar. Mas tem uma questão, que são os ultraprocessados. A gente está falando de produtos industrializados, que você está usando o alimento propriamente, ou ingredientes que você encontra na natureza, compondo um molho ou um tempero seco. Você está fazendo uma mistura, adicionando alguns aditivos para garantir segurança do alimento, mas aquilo é comida, certo? Esses são os minimamente processados. Igual a gente tem, por exemplo, o arroz, que passa por um beneficiamento na indústria para a gente comer em casa. Aí a pessoa... arroz branquinho, ele coisas passa que não são processadas. O arroz branco passa por Ou tem gente que acha que o arroz nasce branquinho bonito daquele jeito. Tá escrito lá, parabolizado, né? Ele foi polido. É um polimento. Né? Tira o germe, tira o óleo residual, tira a palha, né? E aí a gente come aquilo dali. Mas tem os ultraprocessados. Esses sim são os vilões? O que são? O palavrão, na verdade, tá aí? É o negócio do processado e ultraprocessado, né? Eu acho super legal essa discussão, porque, cara, processado. Beleza, você quer comer um ketchup e você tem um tomate na mão?
Ele passa O por algum ovo processo. ou omelete? Como é que você faz um omelete sem quebrar o ovo? Você vai processar. Você vai. Você passou, sei lá, passou o tomate, transformou em molho, processou. Eu fui uma vez numa feira lá de alimentos e o cara chegou assim, porque a gente tem esse açúcar mascavo líquido aqui, mas ele é processado. Eu falei, graças a Deus. Porque imagina se você me pegar o açúcar mascavo e não filtrar, não fizer nada, cara. Eu prefiro não tocar. Então, que bom que você processou. Então, o processo, gente, no âmbito jurídico, é uma coisa né, complicada, mas para alimentos não. Por favor, processem. A gente processa em casa, a gente não lava a verdura. Você processou. É um processo de beneficiamento. É um processo. Você fez etapas né, específicas, numa ordem específica, de um jeito específico, para alcançar um efeito. Boa. Então, beleza. Agora, ultraprocessado. Aí é mais um dos neologismos, né? Jargãozão. O que se quer dizer com ultraprocessado, né? Que é o termo que a gente usa no Brasil, né? Ultraprocessado é o termo... É o termo que todo mundo usa para se referir a uma coisa, né? Que o Lajolo, que é um super papa dessa área de novos alimentos, usa também. Então, o que se diz? Ultraprocessado é o quê? Você vai comer uma coisa que não tem nada do elemento original. Então, eu vou comer bala de iogurte. Uma bala de iogurte. Naquela bala iogurte. Não tem nem leite, entendeu? Ela só tem um aroma sintético que te lembra iogurte. É totalmente sintético a parada. É totalmente longe, né? Não tem nada a ver com o que se refere. E nenhum valor nutricional. Não, porque iogurte, por exemplo, especificamente, é um produto fermentado que tem mais de 10 mil unidades formadoras de colônia de uma bactéria que seja boa, né? No caso de iogurte de leite, mais de 10 mil unidades formadoras de colônia de duas bactérias específicas no caso do iogurte de leite, né? Lactobacillus acidófilos e Lactobacillus lactis, salvo engano. Porque vivos, só Yakult. Né? E aí é casein shirota, né? E é leite fermentado, então... Esse eu aprendi quando eu tinha 5 Não é? Então, mas você vê, aí grande casein shirota. Você precisa desses micro-organismos, porque o que você quer do iogurte? Você quer o benefício da sua flora intestinal funcionar bem. Que você não vai encontrar na balinha bala de iogurte. Né? Então, se é uma balinha não tem nem que não tem nem leite, morango, nem iogurte, nem nada, o que você tem? Eu tenho um aroma sintético. Aquelas idêntico bolachas ao natural. recheadas. Acho maravilhoso. Aroma sintético idêntico ao natural de morango. Agora parece que a legislação simplificou. Ou é natural ou é sintético. Aquelas bolachas recheadas ali é ultra processado. Ele não tem nada que... Porque é ultra Porque eu adorava aquilo como criança, eu vi que aquilo era um puta de um vilão. Mas você tá criando um novo alimento. Biscoito não é um alimento que existe. Bolacha. Biscoito. Não é um alimento que existe. Bolacha ou biscoito? Pergunta pra Alexa, né? O chat GPT, o que ele vai falar, será? Coloquem aí na busca. Não é um alimento que existe. Então, eu posso compor na indústria e formar esse alimento. Eu não tenho como dizer, não tem biscoito aqui. Uai, a gente tem... Exatamente, é que nem pão. Pão é pão. Existe pão na natureza? Não tem existe. A fruta pão, mas Deus que me livre, a gente comer na mesma frequência, né? Você pegou trigo, fermento... Se você comer um bobó de fruta-pão, você vai tirar essa Mas aí estamos falando de uma especialidade de Amanda, né? Aí o negócio transformando o fruta-pão em algo bom. Processando. Não é fácil. Muito bem. Processando para o melhor. Para o bem. Processando para o bem, ó. Dá um livro de receita isso. Né? Mas você pega a nossa querida Marcelinha, que tá fazendo cookies agora. Pois é. Ela é processada, não é? Então, a gota de chocolate, não foi ela que colheu o cacau, pelo menos eu não vi. Ela não esmagou, não torrou. Marcelinha é a filha do João Marcelo. Exato. E ela faz cookies sensacionais. Incríveis. Atomic Cookies. Atomic Pode seguir no Cookies, Instagram e fazer pedido. Eu ia fazer o jabá aqui, mas... Eu gosto mais dos clássicos, o Fabrício gosta mais do de Nutella. Aí vocês peçam os dois e escolham. Aí é onde você vai cortar a história, né? Porque a gota de chocolate vem pronta, né? A farinha vem pronta, manteiga. Agora, quem juntou foi ela, né? Então, é ela que decidiu a proporção das coisas, a ordem que fez. Voltando à origem dessa pergunta. O molho ranch do nosso querido cozinheiro. O óleo que ele usou, provavelmente, passou pela indústria. Foi, é refinado, né? Não tem como, ou seja, hoje, Se cara, ele não sei que cumprindo as normas de segurança do Brasil, ele usou um ovo pasteurizado ou ovo em pó. Que ele não você pegou falou no comecinho. Ou fez com leite o HT, que também passou por algum processo de industrialização. Ou seja... Se ele usou especiaria desidratada, alguém desidratou a especiaria, né? Então, assim, se você for muito radical... O queijo...
Exato, você vai passar o dia inteiro cozinhando, na verdade, desde o Não, elemento você não tem o que básico, fazer, você vai ter que não é ter impossível. vaca, você vai ter que ter um monte de Se coisa você em tá casa. numa cidade, um ambiente urbanizado, é impossível ser 100% artesanal. Não, e a validade disso seria ridícula, né? Com É consumo certeza. imediato, né? Nem assim, dá pro dia. Você tem que fazer e consumir na hora. Leite cru, que muitos de nós tomamos no curral quando era pequeno. Cara, um negócio que dia sim, dia não te fazia alguma coisa, né? E você tinha que tomar no dia, porque no dia seguinte, o que vira o leite cru? Ele Coalhada. talha, né? Então ali você já tem um processo de fermentação natural da própria bactéria que está no leite que vai transformar ele não em queijo, porque você tem que usar coalho, mas vai virar um iogurte, né? Vai virar uma coalhada. Então, os nossos antepassados foram observando, o que eu faço aqui que melhora? Sensacional. Né? Segunda maior causa-mortes da Idade Média, por falar em ultraprocessado, essas coisas. Você sabe qual é? Peste bubônica, né? Pra mim, no eu lembro top, desse treco aí. Peste negra. Segunda, né? Na época. Pão mofado. Mentira! Pão mofado. Toxina gerada por fungo no pão, porque o pessoal ia lá viver o inverno, né? Colhia os cereais, guardava, a coisa mofava, o pessoal não tinha controle sobre isso. Aí ia lá, fazia pão, também guardava o pão um tempão, embolorou, dá um tapinha. Essas toxinas vão se acumulando, vão fazendo mal pro fígado, e aí um dia o dito cujo vive 20 anos plenos, né? Na época da Idade Média. Gente, e o pão eu sei que mofou mas foi só a tampa que eu vi que tá com um negócio aqui, ó. Vou jogar fora essa fatia e como que tá pra trás. Já foi, né? Tá dentro da mesma embalagem, provavelmente ele tá todo contaminado. Tem esporo para todo lado, né? O glorioso fungo, quando você vê 1 centímetro de fungo para fora, tem mais 2 para dentro, né? O micélio, ele é 2 vezes maior para dentro do que ele é visível. Eu fico imaginando quando os caras pegaram um queijo e falaram, vamos deixar esse queijo apodrecer aqui, e agora que tá podre, vamos comer? Pra ver se ficou bom. E aí nasceu nosso querido... A necessidade é a mãe da invenção, né? O gorgonzola, camembert, brie. Camembert, tudo aquilo é fungo branco, que desenvolveu e fica bom pra caramba. Você tem vários queijos que, no fundo, tem que ser feito na cave fulaninha de tal. Por quê? Porque eles observaram que você põe o queijo de cabra lá, ele formava uma capa, mas ele continuava bom para o consumo. Então, tem muitos, como tem cogumelo comestível, tem muitos fungos comestíveis. E né? é por isso que tem gostoso, muitas dessas coisas. E muito coisas gostoso. Que tem certificação de origem, e aí o que não faz em determinada região é tipo brie. Tipo brie, camembert. Tipo camembert. Tipo né? gorgonzola. Eu fico imaginando os caras que estavam testando os que não podiam, né? Então. Tanta gente morreu testando. Quer um exemplo, será que dá ou não dá? Um exemplo tupiniquim? Tem uma bebida, tem a mandioca braba, né? Os índios comem mandioca brava, farinha de mandioca brava, biju, isso tudo é comum. Como é que eles descobriram que tinha que esperar 3 luas? Porque eles ralavam, punham na água, esperava 3 luas. 3 luas eles iam trocando a água. Depois de 3 luas eles podiam comer. Apto para consumo. Como? Alguém morreu. A indústria foi estudando. Na primeira lua morreram tantos, na segunda tantos. O arsênico vai caindo. Imagina os caras tentando, né? Vamos continuar morrendo até achar. Até achar. Não, a gente vai comer isso aqui, cara. Aquela coisa da mãe. Você vai comer, menino. Você só reclama depois que se provar, né? Ih, morreu. Mas é uma loucura mesmo, né? Vou insistir que isso é um alimento. Então, mas e aí os Yanomamis, que são uma tribo bem primitiva, ou os Tupi-Guaranis, todos eles tinham técnicas, né? E, na verdade, o tempo necessário são 2 luas. A terceira é segurança. É que nem o queijo. Entendeu? Então, por uma maneira cultural de contar uma história, eles passam de geração em geração como fazer. A indústria foi lá e fez o quê? O que mata aqui? É que às vezes a pessoa olha assim, fala, a lua tá cheia. Às vezes tá Boa pergunta. Por que último dia já da lua cheia e... Tá com muita fome e tal. Por que esse negócio matava? Arsênico, né? Então, você vai trocando a água, o arsênico vai indo embora. Indo embora. Então, a indústria o que fez? Qual que é o marcador, né? O que eu tenho que observar aqui? Eu tenho que observar o arsênico. Aí a indústria vai lá, observou quantas vezes tinha que tocar a água, documentou e virou um processo, né? Então, o que o índio transmitia por história, a indústria transmite por processo, né? Caramba, que doideira. Ô, Marcelo, mais uma polêmica, Existem alternativas hoje, principalmente vegetarianas, veganas nem tanto, que eu acho que as pessoas têm uma visão de muito mais um estilo de vida do que só uma escolha de consumo de alimentos, mas os vegetarianos consomem muitos produtos que foram lançados no mercado
como alternativas mais saudáveis, mas muitos deles não têm o alimento lá que ele se propõe principal. Ixi, esse aí é Ou polêmico mesmo. são alimentos formados a partir de várias coisas, inclusive metilcelulose, no caso dos discos processados de hambúrguer. E aí, Metilcelulose E que esses nada mais é do que Madeira, né? papel, madeira, sei lá. Celulose, né? celulose, A vem planta da é madeira, feita de faz o celulose e papel. É lignina. alguma coisa no meio do caminho entre madeira e papel. Porque se uma árvore cresce, ela tem duas coisas. Tem celulose e lignina na estrutura, né? A gente tá lá comendo a celulose. A lignina, o pessoal não gosta Não muito de foi usar. muito, E, sim. E aí, esses produtos, o quanto eles são... Porque eles foram aprovados. Foram. Então, de alguma forma, eles respeitam essas... Aí cai na essas mesma normas história da do hambúrguer. indústria. Hambúrguer é alimento? É, Sim. Dá pra viver só comendo hambúrguer? Dá. Bom, A gente tá aqui pra provar. escolhe aí uma proporção de salada de vez em quando, né? Isso. Vai escolhendo tipos de hambúrguer e não, tudo, mano, né? não é pra viver só comendo hambúrguer, tá? Pode Vai com comer calma. hambúrguer. Você não pode só comer hambúrguer com... Pede um acompanhamento, Isso. né? Dá uma variada na alimentação. Não precisa só hambúrguer que nem eu, todo dia. Tudo. Vai com calma. Come uma laranja de vez em quando. Imagina, esconde. Não, hoje a gente tomou de café da manhã banana, tapioca, queijo. Fizemos uma famosa cartola. Olha, chique, hein? Canela? Eu esqueci Então, da só canela. faltou. Você não tinha aquele produto bom lá? Maravilhoso. Mas... Aliás, gente, a canela da Rela, putz grila. Ufa, achei que ia soltar um. Não, Putz, grila. é surreal aquela canela. Por né? quê? De onde vem a canela da Hela? Por que ela é tão boa? Sri Lanka. A rela da Caraca! Alemanha que moe. Eles importam do Sri Lanka e moem lá na Alemanha. É surreal aquela canela, realmente. Acho que é a única coisa do Sri Lanka que eu já consumi na vida. Tá vendo? Mas você já consumiu uma coisa do Sri Lanka. Caraca, Você tem mano. Sri Lanka dentro de você. É, Né? Que loucura isso. Mas então é alimento, mas não necessariamente é saudável. Então, o que você pretende A alcançar Amanda comendo... quer botar ele em maus lençóis Não, é porque total, pra mim né? é uma questão... Não, mas é interessante, né? Porque, assim, você tem produtos vegetarianos que são feitos, né, nessa onda vegana, que tem proteína mesmo, né? Que você foi pegar uma proteína de grão de bico, ou pegou uma proteína de ervilha, e em cima daquilo você conseguiu fazer. Agora, para dar corpo, para ficar igual a carne, você usar carboximetilcelulose e tudo, talvez pudesse usar uma banana verde, desidratada, processada. Pega uma banana verde processada, ela é um substituto, né? Então, às vezes você vai para alguns ingredientes tecnicamente mais fáceis e disponíveis e você poderia usar outros caminhos. Mas veja, também você tem que sempre pensar o seguinte, vai ter uma parcela da humanidade que precisa se alimentar de uma maneira mais barata e acessível, né? E então tem missões na indústria também de atender a demanda nutricional, a demanda calórica. Tem gente que não chega na caloria do dia. Entendeu? Então você não tem que, às só vezes... da composição nutricional, mas o básico, que Do é você ter básico. energia para... É viver. ter proteína, carboidrato e Fibra. lipídio, que a gente precisa da gordura, né? E a OMC, alimentar. e aí a Anvisa repete isso, você tem uma proporção de quantidade da caloria do dia que deve ser de proteína, de carboidrato e de lipídio, né? Então, você quer fazer um produto vegano extremamente nobre, sofisticado, com ingredientes, primeiro, é possível. Vai custar mais caro. Muitas vezes quem vai determinar os ingredientes que a gente usa? Quer um exemplo? Sal. Quem é que vai determinar a quantidade de sal no alimento? Tem um monte de gente que fala, mas o industrializado usa sal como conservante. A gente usa sal em vários produtos cárnicos porque o sal extrai a proteína para fazer uma salsicha com uma textura legal. Tecnicamente, você precisa de 0,5%, 1% de sal. Só que você vai lá e faz uma degustação com o consumidor. Aí o consumidor vira e fala, não, isso aqui não tá bom, não tá insosso. É porque Tá sem realça todo o graça, sabor, tá né, sem o sal. gosto. Para um país que até 2 gerações atrás não tinha refrigerador, carne ou estava em banha de porco, ou era salgada. Doce, fruta, Carne da ou lata. era açúcar pra caramba, ou não tinha. Como é que você conservava? Fruta era compota. Fruta era compota, era geleia, né? Então, como você muda a cultura de um país que vem de uma abundância de açúcar que na Europa era caríssimo, e de sal no lugar de refrigerador e banha de porco, bom, vai demorar um tempo. Sal, açúcar e gordura acabam sendo as... Então, onde que está a solução bases, para a né? carboximetilcelulose do vegano, para o sal da salsicha? Educação. Ensina a população a tomar uma decisão, ensina a população a ler.
Ensina a população a entender a pirâmide dos alimentos e tudo. Aí eles vão comer hambúrguer com a frequência que cabe para cada um, Aham. né? Eles vão escolher o vegano que lhe agrada. Por quê? Você vai lá e faz o painel sensorial e tem o vegano 100% proteína, mas ele é molengo. E aí você tem o vegano com a textura igual a da carne, o cara fala, eu prefiro esse. Entendeu? Então, o departamento de marketing vai apontar. Claro. Olha, é esse com esse ingrediente. A gente tem a Seara que tem a linha incrível, né? A linha incrível é da Seara. E para mim é impressionante a textura que se chegou do hambúrguer, é impressionante. O sabor, para mim, que sou um consumidor de carne, confesso que não me agrada muito. Principalmente que ele deixa um... O de carne, né? É. As coisas, sim. as coisas que imitam Ele deixa frango. algum... Untuosidade residual. não sei o que é. Um residual meio que não me agrada muito. Agora, por exemplo, o quibe. O quibe tá foi incrível. o que eu provei que eu achei incrível. Caraca, mesmo. é perfeito aquilo. Mas eu acho que eles conseguiram trazer, por exemplo, no quibe, como tem o triguilho, que é a base do negócio, e todos os temperos do quibe, eu achei realmente incrível. É sensacional o produto. Os de frango eu não tive coragem de provar, porque eu não como aves, e todo mundo falou que é muito igual. Então, mesmo sabendo que não E tem você aves, falou, ok, eu acredito, acreditei, valeu, não quis obrigado. provar. Obrigado. Agora, Marcelo, estamos chegando aí nos minutos derradeiros Tem um Gente. cronômetro do nosso... Ele tá vermelho agora. do nosso Não, ele já tá. podcast. Ixi. E eu queria saber, de Hella agora especificamente, qual é aí, como é que a Hella enxerga as coisas para 2023? Projetos, ideias, tendências, mercado. O que a gente pode falar pro pessoal aí do hambúrguer? Como é que a Hella vem pro ano? A gente tá já em março aí, mas querendo ou não, foram 2 mesinhos só, tá no começo de março. Como é que vai ser? A gente tá colocando, né, a banda na praça aí, colocando o circo na rua, procurando distribuidores para estar mais próximo dos nossos clientes, Se né? você é um distribuidor que trabalha com produtos para hamburguerias ou restaurantes em geral, pode procurar. Vai lá no Instagram, pode ser? Pode ser pelo Instagram. @HellaSpiceBR. Isso mesmo. E deixa uma mensagem e fala que você é um distribuidor e quer trabalhar com eles, porque realmente alguns estados ainda não estão abastecidos porque falta distribuidor. Mas E o desafio é alguém que queira vender esses produtos de valor agregado, E tem né? uma Molhos característica especiais. que eu acho que é um facilitador para quem quer ser distribuidor de vocês, é que os produtos não precisam ser refrigerados ou congelados, é estoque seco. Tudo que vocês trabalham é estoque seco. Todo estoque seco. Só depois que abre, aí sim, né? Tem que guardar refrigerado. Aí, Mas aí é já quem vai consumir. Para quem vai distribuir, é estoque seco, o transporte não precisa ser refrigerado também, então... Tranquilo, 6 meses de shelf life, Olha. né? Porque a gente fez todo o estudo de shelf life para emulsificados. E para os bases de tomate é 1 ano de validade. Base de tomate e mostarda, 1 ano de validade, né? e que mais temos para 2023? Ele falou só da parte do distribuidor, deve ter, mas... a gente quer ver molho perfeito para todo lado, né? Molho perfeito em estrogonofe, em bobó de camarão. Confia em mim, gente. Eu vou fazer para você, Marcelo. Você e Fernando estão convidados para ir lá em casa fazer um bobó de camarão com fruta-pão só e agradeço. usando o molho perfeito. Agora, Amanda, o pessoal pergunta pra gente, mas o que é um molho perfeito? Eu confesso que eu participei fazendo assim, ó. Tá bom? Não tá. Tá bom? Não tá. Tá bom? Você acha que eu Melhorou? vou Tá bom? contar? E aí, eu só falei assim, no apimentado, põe uma jalapeño. Que eu adoro, o pessoal sabe. Vamos fazer o apimentado mesmo? Vamos fazer, taca jalapeño aqui. O apimentado é apimentado de fato. Agora, quando perguntam o que vai no molho perfeito, vocês dois Eu já dei várias podem dicas. falar alguma coisa? Já dei várias dicas. Ó, soltou, hein? Apesar de não ser uma maionese, é uma emulsão. Posso dizer que ele tem pimentão. Sim, uma paprika, alguns né? tipos, Um Paprika? pimentão. em algumas versões diferentes. Achei que era páprica. É Tem paprika? páprica. Paprika, pimentão, vai do jeito que Tem, quiser. Jalapeño também é da família ali. Também, é o Tá bom, arri, já né? dei Os várias. arris, né? Já dei várias dicas, não? Isso? Tem um tomatinho de Tem fundo tomate, também. tem vinagre que traz acidez. Então, Tem amor. tem açúcar. Isso, Amor. isso tem Põe bastante. Tem amor. amor, Sem bastante dúvida, amor. tem bastante amor. Tem. Com certeza. Eu queria falar, a gente não falou, assim, estamos acabando, mas tem um a produto gente que tem eu acho uma Sempre solução. uma Uma como chama? lambuja? Uma Uns margem acréscimos. Ah, beleza. que eu acho uma solução, conheci através da Hella e que as pessoas ainda não estão olhando e que eu queria fazer uma sugestão
um convite para você que faz aquelas coxinhas sem massa, croquetas, bolinhos, e não tem um vegetariano no seu cardápio, que é usar carne de caju. Carne de caju. Aí, ó. Esse é o... Eu achei sensacional. Eu experimentei ela só hidratada no barbecue, sem refogar, sem nada. E, assim, é bizarro pra mim. Se me vendesse aquilo como pulled pork num sanduíche, eu comeria achando gostoso, sem desconfiar de nenhuma forma, porque a textura eu achei muito boa. E ele é super rico em fibra, né? Não é um produto muito proteico, diferente de outras soluções. É mais comum a gente encontrar soluções vegetarianas que são muito proteicas, mas que não tem tanta fibra. Essa é uma outra alternativa, rica em fibra. A gente pensou justamente, em vez de tentar incrementar tudo para imitar a carne, chegar a uns 10% de proteína, 12% de proteína, a gente falou, cara, vamos entregar tal qual a natureza fez. Então é o caju desidratado, a gente lavou e tudo para poder tirar bastante do sabor residual, mas é o caju desidratado. Então, na hora que você reconstitui e compõe, seja lá o que você colocar no prato, o mais parecido do que as pessoas costumam encontrar seria a jaca, mas o sabor eu achei mais suave. Eu realmente achei que ele aceita bem. Eu provei uma outra versão aí dele já refogado com azeite, cebola, pimentão, azeitona, meio uma carne louca, assim. Também achei sensacional. E tá, misturar carne de caju com molho ranch, empanar e fritar e vamos que vamos. Com frita and sauce, eu acho que vai, hein? Com frita and sauce. Com frita and sauce. E aí você xuxa no molho perfeito. Olha. E o caju é brasileiro. O caju é nativo brasileiro. E é refugo, né? É pouquíssimo que se consome, do que se produz de caju no Brasil. A gente produz caju por causa da castanha, certo? 100% da castanha é aproveitada. Caju, ele é selvagem. Não existe, assim, cultivo de caju. Então, caju é orgânico. Pô, ele é mesmo. Ele é adubado por cachorrinho e tudo mais. E o receptáculo floral, né? O que eles chamam de cashew apple, ou maçã do caju, ela é esmagada para fazer suco, mas é 10% do volume só que é aproveitado. Uma quantidade enorme fica no campo mesmo, vira adubo. Aí pouquíssimo vira cajuína também. E tem o restinho que vira caju bem regional. Que é uma tradição piauiense, né? Aí um pouco do que ficou amassado vira caju amigo e o povo joga fora, 90% é bagaço que vai virar ração. Vai para alimentação animal, vai para canteiro sanitário. Olha aí. Né? E aí vocês descobriram um jeito de beneficiar o que seria o bagaço, o refúgio da produção de suco, que já é sobra da produção de castanha, e transformar num alimento rico em fibra e que pode ser um baita substituto para quem quer uma alternativa no dia lá, comer um bolo. Hoje eu vou comer um vegano. Dá para virar um bolinho. Não só no dia a dia, mas eu acho que para ter alternativa, pensando no universo das hamburguerias mesmo, é uma baita solução para fazer bolinhos, por exemplo. Sim. E aí a gente tem um tempinho vai. Só para falar de fibra, né? Fibra é um dos componentes nutricionais que está lá na tabela nutricional, mas que é muito silencioso. Ninguém promove nem vende a fibra, né? E no fundo, sem fibra, o nosso intestino não funciona direito. Se você consome fibra, regula a glicemia, então a glicemia no sangue fica mais baixa, fica mais regulada, o intestino funciona melhor, acaba que melhora a flora intestinal. Isso tudo ajuda o corpo a funcionar melhor e você ter uma vida mais saudável, né? Então, meu foco é proteína. Bom, você pode obter proteínas de outras fontes. E, de repente, a carne de caju vai ser uma fonte boa de fibra. Uhum. Façam o teste de usar essa carne de caju hidratada com barbecue para vocês verem se não é pulled pork. Assim, engana demais. Eu achei sensacional. Oba! Rapaziada, então, chegamos aqui ao fim de mais um episódio onde a gente define que hambúrguer é comida. É comida. E é bom. E é bom demais. E sempre você vai ter boas opções na indústria que podem facilitar a sua vida, continuando a ser comida de verdade. Não deixa de ser hambúrguer. Isso, exatamente. Agora, se o pessoal quiser saber mais de Hella, quiser ter hambúrguer, quiser ter os molhos, os temperos, a cebola, tudo. Esse que experimentem. O molho perfeito. O molho perfeito. Que aí, a gente garante com tranquilidade que é sucesso. Galera, ninguém falou mal, todo mundo ninguém comeu, prova e fala, pirou. Não gostei. A galera gosta. Ainda não aconteceu. Ou o povo mente E olha bem que foi várias tentativas. Tipo, a gente chegou, né? A gente, cara, fez e refez. Quando a gente achou que tava bom, a gente foi lá e refez de novo, E aí chegou num resultado realmente bem legal. Como é que o pessoal acha Hella, fala, faz, compra, vem? Como é que faz?
Tem um site, né? Então, aquela coisa antiga de site. É. Fax a gente não tem mais, gente. Desculpa, a gente desativou o número do fax, mas a gente tem o site, que é o realispice.com.br, a loja realispice.com.br também, mas pelo site você chega na Aham. loja, e o Instagram, né? Que é o @realispicebr. realispicebr. Boa. E aí dá pra ter, ketchup na hamburgueria, mostarda na hamburgueria, molho Ah, e a perfeito, gente não maionese. falou de faz uma coisa blister pra super viagem, legal, né? é isso. Eles têm essa versão aqui, que é uma squeeze de 300 gramas para ter na mesa. Eles têm bag de 1,1 kg, Para montagem, né? Prático. super Aí você prático pode para colocar inclusive, montagem. na pistola. É. E tal, Na né? pistola, no FIFO, no Aham. ramecan para servir. E tem blister de 30 gramas, Blister de 30 que é uma medida... Ah, mas o blister é caro. Quantos sachês você manda dentro do pacote? São equivalente a 5 sachês, né? Como a maior parte do delivery, mais de 75%, né? Leva mais de um sanduíche, você está lá colocando o equivalente a 5 sachês ou 6 sachês de mostarda. E aí a pessoa... É outra experiência. É, né? eu acho Você muito já mais legal. abre, já tá no potinho, já Sem chucha o contar que negócio. você não consegue abrir aqueles chachê. Aí você... É o chachê do inferno. Não sei o quê. E Vai outra, no né? dente. Quantos deles vão parar na geladeira? E aí, de repente, você cobra pelo blister, né? E a pessoa vai ter experiência de um produto diferente, vai poder A provar. gente pediu do Good Guys. Good Guys, já veio o blisterzinho super legal. Ó, Um 445, Também já veio Tá também já usando, vai né? o blister. super O legal, mix meu. também. É um potinho, pô, que você xuxa as coisas lá, é maravilhoso. E já vem identificado, né? Porque quando a pessoa produz o molho na hamburgueria e fraciona no blister, ela ainda tem que etiquetar. Ali no blister você já coloca ingredientes, tabela nutricional, validade, tudo que precisa, que é obrigatório lá para consumo fora de casa, tá lá. Tá lá. Só a tabela que não cabe. Então é menor de que 10 centímetros, Ah, aí tá tem dispensada a isenção tabela. da Mas tabela. tem toda a lista de Ah, ingredientes, É isso, quem a lista de fabricou, ingredientes tem. Boa. Muito lote bem. e fabricação do lado e 6 meses de validade, porque já foi colocado lá dentro do E não é blister. estoque refrigerado. Não é também, shelf stay. Sensacional. Marcelo, muito obrigada. obrigado. Valeu, Pela obrigado a presença. vocês pelo convite. É sempre muito legal bater um papo com você, que, cara, é muito conhecimento. Às vezes você fala, da onde esse cara sabe isso? E você sabe, é muito legal isso. Pra gente é sempre... O pai do Marcelo inventou o algoritmo do CPF do CNPJ. Ele não podia... macieira não dá goiaba, É Fabrício. genial isso. Isso é genial. Mas de hambúrguer eu aprendo com vocês, tá? Vocês são os Vamos meus juntos, vamos gurus, juntos. nossos gurus de hambúrguer. Eu queria só que antes de a gente encerrar, que você falasse qual palavrinha pra quem tá vendo ali, o que você quiser falar. O que eu quiser falar? O que você quiser falar. Ali. Gente, provem os nossos produtos, é da família Hella para vocês. Com todo carinho, a gente procura fazer o melhor possível. E, enfim, venham nos conhecer. Boa. Muito bem, muito obrigada. Valeu, muito obrigado. Amandinha, suas despedidas. Para quem chegou até aqui, muito obrigada. Por favor, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!